Bom dia, eu me chamo Cleiton Cerqueira Souza, sou do quarto período de Psicologia do UniaN e junto com Anne Caroline, Lailson Lopes, Nadine Alves, Cidália Eliana e Vitor Hugo, nós fizemos um artigo sobre a verdadeira liberdade. O homem é ou não livre para fazer suas escolhas, com a ajuda da orientadora Graciane da Silva. Na logoterapia, Viktor Frankl ele define a liberdade como a capacidade de escolher a própria atitude diante das circunstâncias. Viktor Frankl, enquanto ele estava aprisionado no campo de concentração, ele escreveu um livro muito famoso, chamado Em Busca de Sentido. E durante esses estudos, ele fez anotações de suas vivências e de coisas que ele observava lá, tentando entender o porquê as pessoas continuavam vivas ali naquele meio, porque era um meio desumano, era um meio que eles sabiam que a qualquer momento possa ser que eles acabassem morrendo. Então, Viktor Frankl tentava entender qual era o sentido de vida deles ali para eles continuarem se mantendo de pé, para que eles continuassem se mantendo firme e forte, se distraindo com as coisas do dia a dia. Aí tem um ponto muito importante do livro que ele vai falar aqui. Tudo pode ser tirado de um homem, exceto uma coisa, a última das liberdades humanas. Escolher a própria atitude em qualquer conjunto de circunstâncias. Escolher o próprio caminho. Viktor Frankl ele vai fazer essa analogia entre o ser humano ser um ser livre, pode ser tirado tudo do ser humano. Tudo, menos uma coisa, a capacidade de escolher. Então, naquele momento ali que os prisioneiros estavam sendo vítimas de circunstâncias desumanas, eles tinham escolha. Ou eles continuavam lutando, ou eles poderiam parar e se entregar. Mas eles preferiram fazer a escolha, né? Eles preferiram continuar lutando pelas suas vidas. E essa analogia de Viktor Frankl, ela vai estar ligada à responsabilidade. Porque escolher, ele vai trazer tantos benefícios como prejuízos. E nós, como seres pensantes, criados à imagem e semelhança de Deus, nós temos que ter a responsabilidade de assumir nossas escolhas, assumir as consequências que geram da nossa escolha, do nosso decidir. Na Bíblia, em Gênesis capítulo 1, versículo 27, vai falar aqui: E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. Esse versículo bíblico, ele vai reforçar isso, de que o ser humano é um ser pensante, é um ser consciente de suas ações. O momento em que nós decidimos fazer uma escolha, isso nos aproxima mais de Deus, porque, diferente dos outros seres vivos, como plantas e animais, nós somos seres racionais, que não agimos por instinto, mas agimos de maneira racional, de maneira lógica, porque Deus nos deu o dom do livre-arbítrio, a capacidade de pensar, de decidir e agir, com autonomia, moral e espiritualidade. Então, esse ato de escolher, de ter liberdade, de ter a responsabilidade diante de nossas escolhas, derivadas da nossa liberdade, é o que vai nos aproximar de Deus, por sermos feitos à imagem e semelhança dele. O presente estudo tem como objetivo refletir sobre o conceito da liberdade à luz da logoterapia de Viktor Frankl, do criacionismo e das contribuições filosóficas de Kierkegaard e Sartre, analisando de que forma a capacidade de escolher está associada à responsabilidade moral, à espiritualidade do ser humano. O trabalho ele foi desenvolvido por meio de uma pesquisa bibliográfica com base em obras de referência filosóficas, teológicas e psicológicas,
como Em Busca de Sentido, de Viktor Frankl, O Conceito de Angústia, de Kierkegaard, e O Ser e o Nada, de Sartre, além de passagens bíblicas, como Gênesis e da Carta aos Gálatas. A análise foi conduzida de uma forma qualitativa e reflexiva, buscando integrar diferentes perspectivas existenciais, teológicas e psicológicas sobre o livre-arbítrio e os sentidos da liberdade humana, a capacidade do homem de escolher, de assumir suas responsabilidades. Então, tudo isso vai estar vinculado ao nosso trabalho. A análise do trabalho revelou que a liberdade humana é um fenômeno complexo que envolve escolhas, responsabilidade e propósito. Sartre ele vai afirmar que o homem está condenado a ser livre, já que não pode escapar de fazer escolhas. Nós somos seres livres, somos seres libertos. E toda essa liberdade nos traz uma coisa: escolhas. E essas escolhas, como Kierkegaard vai trazer, essas escolhas derivam de uma renúncia. Então, nós somos seres capazes de fazermos escolhas, só que essas escolhas vão trazer angústias, por ser uma renúncia. Então, se decidimos fazer algo que vai nos beneficiar ou beneficiar o próximo, nós fizemos essa escolha que vai trazer benefícios. Só que, no momento que decidimos isso, nós fazemos uma renúncia. Nós renunciamos a fazer outra escolha. Embora algumas escolhas possam ser benéficas ou não, estamos fazendo escolhas, estamos decidindo. E pelo fato dessa liberdade ser tão complexa, é uma fonte de angústia por não saber o próximo passo, não saber o que teria acontecido caso tivéssemos feito outra escolha. Então, nós estamos condenados a ser livres, mas nós também estamos condenados a viver com uma fonte de angústia por não sabermos o que teria sido se tivesse passado em outra esquina, se tivéssemos feito outra escolha, se tivéssemos decidido ir para outro lugar naquele dia. Então, nós somos tomados por angústias devido a essa grande liberdade que temos. Viktor Frankl, por outro lado, ele vai trazer uma visão mais esperançosa da liberdade. Ele vai dizer que a liberdade não é fazer tudo o que se quer, mas responder conscientemente às exigências da vida, com responsabilidade e sentido. Então, ele vai trazer de uma forma mais esperançosa o que é a liberdade. Que temos que agir de uma maneira consciente das nossas ações e assumir as responsabilidades diante delas. Já na visão bíblica, a liberdade é um dom divino, que deve ser exercido em amor e obediência a Deus, conforme Gálatas, capítulo 5, versículo 13. Que ele vai trazer isso, que devemos fazer escolhas boas, tanto que nos agrade, como também vai agradar a Deus. Assim, tanto para a filosofia quanto para a teologia, a psicologia, eles vão converger na compreensão de que a verdadeira liberdade não se resume à ausência de limites, mas à consciência das consequências e à busca de um propósito maior. Então, Kierkegaard, Sartre, Viktor Frankl, os versículos bíblicos, os mandatos de Deus, eles vão trazer que a liberdade é o poder das nossas escolhas, mas não devemos nos ausentar dos limites. Nós devemos agir de maneira consciente, buscando um propósito maior diante de cada escolha. Conclui-se que a liberdade é o meio pelo qual o ser humano participa do ato criador de Deus. Criado à sua imagem, o homem é chamado a escolher de forma responsável, mudando sua existência de acordo com os valores e significados que transcendem o ego. Essa transcendência vai ser chamada por Viktor Frankl de autotranscendência, a capacidade de ir além de si mesmo em direção a algo maior, um valor, um ideal, uma fé.
E tudo isso vai estar ligado ao ato criador de Deus. A verdadeira liberdade, portanto, não está em fazer o que se quer, mas escolher conscientemente aquilo que cumpre o propósito pelo qual nós somos criados. Nossa base psicológica foi Viktor Frankl, do livro Em Busca de Sentido, um psicólogo em um campo de concentração. Nossa fonte teológica foi a Bíblia Sagrada. E nossa base filosófica foi a de Kierkegaard, o conceito de angústia, e de Sartre, o ser e o nada.